um lugar escondido e emocionante chamado Nueva Venécia, uma cidade de palafitas construída no meio do grande pântano de Santa Marta, na Colômbia. Lá, as casas são apoiadas em estacas e têm as ruas calçadas pelo mar. O local possui mais de 400 casas de madeira, onde vivem aproximadamente 2.000 habitantes à beira d'água. Ninguém na cidade tem escritura das casas. Inicialmente, o lugar se chamava El Morro, mas depois mudaram o nome para Nueva Venécia, ou Nova Veneza, em homenagem à cidade italiana. Um lugar privilegiado e cheio de natureza surpreendente, e não se pode esperar menos num local onde se mistura água salgada e água doce. Parece uma paisagem ilustrada, uma imagem do realismo mágico colombiano. A economia de Nueva Venécia depende da pesca, que são comprados por mercadores. Há também algumas lojas, pequenas sorveterias, lanchonetes, um hotel e um pátio de canoas. Os moradores mais velhos têm certeza de que os dias de fartura dos pescadores naquela cidade acabaram devido aos estragos sofridos pelo pântano. A água ficou mais salgada, os mangás diminuíram, os peixes desapareceram e a pesca tornou-se cada vez mais difícil. O único meio de transporte são as canoas. Todos têm uma canoa em frente de casa, amarrada como se fosse um cavalo, para não serem arrastados pelas águas do pântano de Pajaral, onde flutua todo o povoado. As crianças navegam mais do que correm, e todo mundo costuma colocar um nome em sua canoa. Embora o transporte marítimo seja uma grande necessidade da comunidade, ninguém cobra para levar um vizinho de um ponto a outro da cidade. O espírito de solidariedade dos venezianos se revela em meio à adversidade. Não existe a figura de um ônibus ou de um táxi. Quando alguém fica sem seu barco, pede a qualquer conhecido uma carona. Dentro da cidade ninguém rema, mas impulsiona a canoa com um pau, enterrando-a no fundo do pântano. Eles chamam isso de bogar. Os caminhos das águas não têm nomes, como as ruas das grandes cidades, mas nelas existem regras a serem seguidas, como os bêbados que são proibidos de navegar, as crianças, em hipótese alguma, jamais podem comandar um barco com motor, entre outras regras. As regras existem para evitar o pior. Os acidentes, esse mal das cidades do continente, não são recorrentes para os venezianos. O último ocorreu há mais de 7 anos, quando um comerciante morreu após sua canoa ser atropelada por outro barco a motor, conduzido por um bêbado em uma noite escura e festiva. Lá as pessoas morrem de velhice, não há roubos nem crimes. Também há uma delegacia, mas às vezes quem busca briga convida o adversário para sua canoa e quem cai primeiro na água no meio dos golpes é derrotado. As brigas em todo caso são sempre poucas e quando acontecem, geralmente os protagonistas são bêbados que perderam a paciência nas festas da cidade. O fato da cidade flutuar no pântano não limita a festa, já que no entorno da igreja existe um aterro que se tornou o espaço para organizar os bailes, que duram até as altas horas da madrugada. Em Nueva Venécia, não há caminhos de madeira entre uma casa e outra, como acontece em outras palafitas do país, mas há uma grande ponte de madeira que liga a escola primária com a escola secundária, a igreja, um salão comunitário e o campo de futebol. As vantagens e desvantagens de Nova Veneza são realmente incríveis, parecem tiradas de um livro de realismo mágico, tanto que seus habitantes conseguiram criar um campo de futebol na água. Até poucos anos atrás existia um aterro sanitário que servia de campo de futebol para crianças e jovens venezianos, onde se jogava entre dezembro e junho, e depois, com a tradicional subida das águas, voltava a afundar em julho a novembro. Quando as águas subiam, os meninos enterravam paus na água para armar os gols e nadavam jogando a bola com as mãos. Em 2015, devido à ideia e em parte com os recursos do jogador colombiano Radamel Falcão, que havia visitado a cidade 2 anos antes, foi construída uma quadra de concreto com fundações sólidas que não são cobertas por nenhuma elevação. Hoje, a única regra para construir uma casa nesse povoado, usando os manguezais que cercam o pântano e as tábuas que se compram na cidade de Barranquilla, é que se guarde espaço suficiente com o resto das casas para a passagem das canoas. Ninguém tem título de nada e há espaço suficiente para que todos possam construir uma vida na água. Há quem, nas traseiras de casa, faça aterros onde guardam galinhas, porcos e os animais de estimação da família. Apesar de estarem rodeados de água, Nueva Venécia não tem água potável. Todo mundo cozinha com fogão a lenha e quem pode com fogão a gás. Eles têm serviço de energia, mas nunca tiveram um aqueduto ou sistema de esgoto. O esgoto de cada casa vai parar na água do pântano e o sinal do celular é mais forte em alguns lugares do que em outros, mas funciona.
Existe um posto de saúde no local, mas os partos são realizados por mulheres do município. No entanto, a doença não parece ser a principal preocupação dos venezianos. Muitos idosos, quando jovens, moraram na cidade em terra firme e depois voltaram para esperar a morte em Nueva Venécia, como se pelo simples fato de estar ali a vida se tornasse eterna. Nosotros acá vivimos muy tranquilos, muy a gusto, por la tranquilidad, porque todo es sabroso, la brisa, todo, uno acá se siente tranquilo, se siente cómodo. E você, teria coragem de morar ou passar uma temporada nessa comunidade? Deixe seu comentário. E aqui no Brasil, existe alguma localidade semelhante a essa na Amazônia? Comente se você sabe o nome.